Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Walter, é o diretor da Y-Prime Brasil, né? E a gente vai começar esse podcast hoje. É uma honra para mim, né? E por que a gente chama-se Doutor Saiba Mais esse nosso podcast? Porque a gente quer dar sempre eh, ouvido, né, a quem está nesse mercado, mas que pouca gente sabe, né, que não tem muita projeção. Você tem quantos inscritos no seu Instagram? No meu Instagram, É, zero. zero. Olha só, gente, uma pessoa que tem uma expressão tão grande nesse mercado, é conhecido por muita gente e ter zero de Instagram, isso prova para todo mundo que o conhecimento não é proporcional, né, à projeção na mídia. Né? Então, por Uhum. isso chama-se Doutor Saiba Mais, porque tudo hoje é Saiba Mais. Então, qualquer coisa a pessoa fala, pode nem estar falando uma coisa certa, né, ou coerente, ó, saiba mais. Aí pessoas clicam lá achando que estão sabendo mais. Né? Isso aí. Bom, por que eu gosto tanto de podcast? Porque o podcast é uma conversa informal, onde a gente coloca o que a gente pensa igual, o que a gente pensa diferente, e vocês vão avaliar, né, o que que vocês acham, né, sobre a posição de um e a posição de outro. Bom, o Walter entre aspas, o meu patrão, né? Porque eu sou Imagina. representante do Rio de Janeiro, da Y-Prime Brasil, já faz uns 5 anos, mais ou menos, né? Isso, já Mais ou faz menos 5 isso. Então, a anos. gente vai contar também um pouco dessa trajetória. Sim. E agora eu vou deixar o Walter falar, né, sobre a empresa, né, sobre qual a posição dele dentro da empresa. Tá. E a gente vai seguir aqui. Eu fiz um roteiro, né? Que é bem extenso isso. Vamos lá, Bom, Walter. primeiro, é um prazer estar aqui, é um prazer participar desse seu projeto, que eu acho fantástico, só tem a contribuir com o mercado nosso. E assim, outra coisa também, por que que eu não tenho seguidores no Instagram? Porque eu não tenho Não tem Instagram? Instagram. Eu tenho lá que uns amigos fizeram. Eu falei zero seguidor, mas tem 2 ou 3 ali que são amigos. Vou te seguir agora. Mas não adianta porque não tem nada postado, então é porque eu pessoalmente sou uma pessoa tímida, reclusa, não gosto muito de exposição, mas eu entendo a importância da internet e das mídias sociais no mundo corporativo de Diria hoje. necessidade, É, né? completa. A empresa tem e desenvolve isso, tem gente especializada que cuida disso e etc. Mas é outra história, né? Bom, Bom, sim. vamos lá agora falar sobre a empresa, É, né? a empresa começa em 2015, portanto, esse ano ela completou 9 anos de vida, é uma empresa jovem ainda, né? Se você pensar no mundo corporativo, nos números do número corporativo, é uma empresa bem jovem ainda, mas que, graças a Deus, vem crescendo numa velocidade bastante importante. E nós, basicamente, somos dedicados à tecnologia de impressão digital. Temos na empresa alguns segmentos de negócio, a gente chama de células de negócio, têxtil, comunicação visual, é uma linha que nós chamamos de Desk Prime, que são equipamentos de mesa, para falar de uma forma simplificada. Packaging, temos equipamentos para impressão de embalagens. E dentro de algumas células de negócio, nós temos segmentos. Então, por exemplo, na célula têxtil, além dos equipamentos e dos insumos, das máquinas e das tintas, nós temos uma pessoa que se dedica ao papel, temos uma outra pessoa que se dedica a calandras e Corte máquinas laser. de corte a laser. Então a empresa ela está estruturada desse jeito e a ideia de estruturá-la assim é para não perder foco. Então cada célula tem seu gerente, cada linha de negócio tem o seu gerente e ele se dedica completamente a este assunto. E
Nós começamos lá em 2015 vendendo apenas tintas de impressão digital. Se você se lembra, em 2015 foi ali o auge, ou uma daquelas fases de crise acentuada no Brasil, no governo da Dilma, tal, uma coisa antes ali do impeachment dela, que foi acho que no ano seguinte, eu não me lembro agora, mas foi um momento bem difícil da economia brasileira e a gente tinha que decidir por qual produto, por qual linha iniciar. E na época decidimos iniciar pelas tintas de impressão digital, sublimação, voltado ao mercado têxtil, porque o têxtil na época ainda era pior, ainda hoje é assim, mas a digitalização do mercado têxtil era muito pequena. Então, mesmo em crise, mesmo o mercado têxtil sofrendo bastante na época, como todos os outros mercados, ainda pela margem de crescimento que havia muito grande na época, a gente decidiu começar por aí. Existem pessoas que nem imaginam que existe a sublimação não digital, né, que era em serigrafia, com tinta de Sim, serigrafia. sim, Tinha também a tinta de offset, né, sim. e tem gente que acha que ela começou digital, né? Não. Bom, existem, para mim, na minha opinião, três tipos de empreendedores, tanto na sublimação quanto no DTF. Que seria o informal, aquele que, por exemplo, está numa feira e tem aquela ilha da sublimação e que tem as palestras. Eu até dei algumas palestras sobre isso, sobre DTF lá e tal, e eles começam com impressoras ou até vêm alguma matéria, ou então algum encarte, ou então pelo Facebook mesmo, e acabam comprando aquelas Epsonzinhas pequenininhas. Sim, Então, esses são os, para mim, informais. Existe aquele profissional que já passou por ser o informal para profissional, ele pode ter ou várias impressoras, ou uma pequena plotter, ou até duas, ou até um pouquinho mais, e ele passa a prestar serviço para o iniciante, para o informal. E a parte da indústria, né? Que a indústria, quase na sua totalidade, ele trabalha para si próprio. Né? Ele tem uma máquina grande, ou de média para grande, e ele faz aquilo que é a demanda interna dele. Raramente ele presta serviço. Né? Então, o iPrime atua mais no profissional, né? E mais no industrial. Né? Queria que você contasse um pouco essa diferença do sim, profissional para o informal. sim. A Y-Prime tem um DNA mais industrial, né? Isso muito em função até da experiência dos profissionais que ali estão. A maioria de nós são do mercado industrial. Ah, sobre isso, você tem toda a razão. Eu também entendo que o mercado está dividido dessa forma que você disse. Nesse sentido, ainda que a Y-Prime seja bastante industrial, ela conseguiu se difundir, ampliar sua linha de produto, e hoje a gente tem produtos que atingem a quem está começando, né? O pessoal que está começando normalmente trabalha com máquinas adaptadas, máquinas modificadas, e, por exemplo, nós temos uma linha de equipamentos para este mercado que não passaram por adaptações, eles são construídos com essa finalidade. É claro, levam os mesmos conceitos e as mesmas tecnologias, mas ele não é um equipamento que foi para uma oficina, por exemplo, e passou por mudanças e voltou ou foi entregue ao cliente. Ele já vem da Tem uma fábrica. engenharia Isso, pensada para isso, funcionar melhor isso, do que aqueles isso. que são adaptados. A gente tem essa linha de produtos. Confesso que dentro de tudo que a gente tem, é a linha que a gente mais sofre no sentido de adaptar-se ao mercado, que é um mercado completamente diferente do que a gente está Diferente. acostumado. Verdade. Então, nos exigiu montar uma pessoa dedicada na parte de assistência técnica, que só cuida desses equipamentos. Ele está lá, faz atendimento por telefone, ou faz muito atendimento remoto, que é uma coisa diferente do mercado industrial. Diferente mesmo, bem diferente. Aí depois você tem um mercado que está no meio, né, entre este e o industrial,
que são pessoas normalmente que migraram desse primeiro estágio e começaram a se profissionalizar e já trabalham com equipamentos maiores e com produções maiores. Muita gente também da serigrafia que começa a migrar e aí compra um equipamento e para poder adquirir conhecimento, entendimento, testar e tá aí faixa intermediária. E depois tem Melhor. os industriais, como você disse, trabalham com as na sua grande maioria por conta própria, não prestam serviços a terceiros. Eles existem algumas empresas que fazem sim, são grandes, são industriais, mas a maior parte está dedicada ao uso à demanda própria, né. Tá. Então agora eu vou falar um pouco o que eu entendo da Y-Prime. Para quem não conhece, a Y-Prime existe no Brasil e mais 5 países, né. Isso. Então tem algumas vantagens, né, a estrutura, né, que, ela tem para ter em vários outros países, né, o volume de compra, né, que quem compra, para 6 países, né, é visto pelos fabricantes de uma outra maneira. A gente entende isso pelo volume de compra, pela credibilidade, né, que acaba tendo, né, isso é consequência, né, de várias compras, né, bem-sucedidas e tal. O autoconceito, né, que é você ser tratado de uma outra maneira, com outro conceito. E, bom, imagina, né, que eu falo concentrar compras para vários países e depois você fazer o direcionamento desses envios, né? Não é uma tarefa muito fácil, né? Mas isso faz com que a empresa tenha uma boa barganha, né? Uma boa vantagem na hora da compra, né? Uhum. E o conhecimento também, né, que acaba sendo adquirido, né, com os próprios fabricantes, né, com todas essas mudanças, né, e a exigência de trabalhar com melhores produtos e melhores insumos, né, porque isso é uma coisa que começa lá numa ponta e acaba na outra, Sim. que a gente tem que ver que a coisa funciona exatamente como é prometido pela fábrica, né. E aí isso é algo que é uma estrutura, difícil de você lidar com muita gente, a cada ano mais gente, a gente sabe, mas a escolha de representantes também é algo que eu vejo muito, muito bom. Eu participo das reuniões, até tenho ido menos, porque eu estou fazendo um tratamento de saúde, mas os representantes, todos eles, eu digo, de Minas, Espírito Santo, Rio, que sou eu, Pará, esses outros estados, nós temos vários estados, Sim. né, que só tem gente que já era do mercado, que já conhecia o mercado, que trabalhava em outras empresas e que passou a vir trabalhar com a Y-Prime. Isso eu acho muito bom, que você não pega ninguém que seja novo no mercado, que tenha que aprender de uma forma rápida, né, para fazer parte desse time, né? Então, isso eu acho uma vantagem muito grande da Y-Prime, que ela já começou pegando alguém que é um gerente geral, né, que é o Tanaka, gerente Uhum. de comercial, né, Uhum. que sabia, né, que tinha o Marcelo no Rio, o Maurício em Minas, Uhum. e por aí vai. Sim, Isso sim. deu uma certa vantagem, né? Sim, sim. Eu concordo com você, é uma soma de vários fatores, né, que culminam com o que nós somos hoje. Você tem razão, nós temos várias unidades na América do Sul, ainda nos Estados Unidos e na Espanha, e sim, os negócios são concentrados, hã, todas as negociações que vale para uma unidade naturalmente abarcam as demais, então os negócios são estendidos. Às vezes a gente tem muita exclusividade. Às vezes não é possível ter a exclusividade no grupo inteiro, porque em certos países, o parceiro X já tem lá o seu distribuidor, tal, mas via de regra o objetivo sempre é expandir para todas as unidades. Obviamente
existem. Eu vou ter que falar de algumas variáveis sobre isso Sim, que sim, são é bom. importantes, né? É, Então, primeira, obviamente as negociações em maior volume trazem certas vantagens competitivas para nós. Segundo, nós temos uma estrutura na China. Temos gente na China que tem a função de buscar parceiros. Vamos dizer que o Marcelo traga aqui para o iPrime uma ideia, um projeto. O passo seria o primeiro passo seria acionar as pessoas que são responsáveis por isso. Entre elas, a estrutura que a gente tem na China, que vai pesquisar opções de fabricantes na China e indicar aqueles que são mais confiáveis, que têm mais renome na China, ah, que já nos ajuda bastante, porque já é feita uma espécie de pré-seleção quando chegam as opções para nós. Depois, obviamente, tem uma fase de comercialização, e aí é feito por uma pessoa que é responsável pela unidade da Espanha, que cuida de tudo isso, se chama José Antônio, e ele conduz essas negociações, sempre tomando como base as primícias da corporação, aquilo que nós entendemos como sendo questões estratégicas para o negócio. Depois, você tem o fato de você ter várias unidades que trabalham com produtos, às vezes, similares. similares, Ah, os mesmos, mas nem sempre todos eles são os mesmos. Mas isso traz uma outra vantagem muito importante, que é o intercâmbio de informações. A gente troca muito, você sabe, você faz parte disso, nós temos verdade. um grupo, e naquele grupo ali é trocado bastante experiência, todas as instalações que ocorrem no mundo inteiro são postados nesse grupo, e aí vem perguntas, ah, o que é esse equipamento, o que ele faz, as ideias são ali trocadas nesse grupo. No grupo tem pessoal de vendas, pessoal da área técnica, pessoal da área administrativa, todos estão ali e estão recebendo as informações de todas as unidades. Então, esse é um outro fator importante também que eu colocaria aí na vantagem de ter uma estrutura como a nossa, né? Com certeza. E isso que ele falou aí foi exatamente o que aconteceu quando eu dei a ideia, né, sobre o DTF, né, pro Walter. Eu lembro como se fosse hoje, né? O meu primeiro vídeo sobre DTF tem 4 anos quase, né? Foi dia, acho que 18 de dezembro de 2020, né? E vale também falar que o Walter achou até, poxa, Marcelo, mas é algo novo, vamos entrar. Eu falei, vamos entrar, né? E nós entramos. Ele é acessibilidade, né? O que eu não teria em outras empresas que eu trabalhei antes. Você não chega até o cara para dizer, olha, você topa isso? É muito difícil você chegar até alguém que tem esse poder de dizer vamos, né? Eu acho isso muito bom, né? Ele me ouviu, e nós, com isso, tivemos a primeira máquina exposta em feira na FESPA de Isso. 2021, Uhum. né? Isso nos deu uma vantagem muito grande. E, ao mesmo tempo que essa máquina estava sendo exposta, eu já tinha uma no meu showroom. Então, nós chegamos na feira já sabendo como a máquina funcionava. Logicamente, era um embrião, era algo novo, né? Era algo que a gente aprendeu bastante, mas essa mesma máquina que foi minha primeira máquina, o primeiro que eu posso chamar de protótipo, Uhum. ela funciona até hoje. Mais de 3 anos de funcionamento com as mesmas cabeças originais, logicamente usando a mesma tinta, né? O mesmo líquido de limpeza, os mesmos procedimentos de limpeza, os mesmos cuidados, e ela funciona bem até hoje. Então, o que eu quero dizer o Walter, né, me deu essa entrada para dizer, poxa, Walter, ó, tem uma coisa nova que eu tenho certeza, né, pelos anos que eu tenho, que agora ela vai dar certo e que vai mudar o nosso mercado de estamparia têxtil, que eu chamo de localizada. E realmente mudou bastante. O DTF é o que é hoje, né? E eu disse nesse meu primeiro vídeo lá, olha, aposto nisso, me cobrem daqui a 2 anos, já são quase 4 anos,
né? E isso eu devo ao Walter, obrigado, né, por você ter dado essa Imagina. entrada. Logicamente, a empresa também teve bastante ganho com isso, né, que acho uma Claro, coisa que sem é dúvida, sempre uma troca, né? sem dúvida. Então, é isso, gente. O que eu tenho a dizer é que hoje o iPrime tem equipamentos muito melhores do que esse nosso protótipo, Sim, né? E que a gente, mesmo sabendo que aquilo funciona, que funciona até hoje, a gente quer sempre pensar em algo que não dê problema. O forno mesmo, o forno foi trocado, sim, né, sim, sim, dessa, sim. dessa máquina. Eu até Verdade. falei com você, era um forno com acho que 3 ou 4 lâmpadas. Hoje nós temos um forno com 6 lâmpadas, um É forno muito maior, mais é, alongado. O extrator, ele é muito mais eficiente, a sim, máquina muito mais veloz, que a máquina hoje sim, tem quatro cabeças. E esse é um detalhe, né, que eu quero que o Walter até fale um pouco mais sobre isso, sobre os equipamentos terem mudado muito para melhor, sim, né, e a necessidade de que eles durem mais, que eles são sim. mais velozes, que eles tenham mais confiabilidade para grandes produções, né, que é É, o que o mercado precisa, né? é isso. Bom, primeiro eu quero dizer que você agradeceu o iPrime, mas a iPrime tem que agradecer você pela ideia, e depois aí a gente conjuntamente conseguiu desenvolver, porque o primeiro equipamento foi adquirido por você, Sim, né. sim. Então, eh, os equipamentos de impressão digital, de forma geral, eles, se desenvolvem, em sua tecnologia de uma forma extremamente rápida, Galopante. galopante e cada vez mais. Verdade. Essa que é a verdade. Então aquilo que você compra hoje, que é o que há de mais moderno, daqui 6 meses é obsoleto. Essa é a verdade e é algo que eu acho até positivo. Porque os equipamentos vão melhorando de tempos em tempos. As máquinas, desde a tua primeira máquina até hoje, elas evoluíram demais Muito, e muito. continuam evoluindo. E isso não tem como mudar. E por isso traz certas preocupações, entre aspas, porque quando você faz um investimento em um equipamento desse tipo, ele precisa ser pago rapidamente. Você não tem mais, no nosso segmento, não dá mais para você esperar 4, 5 anos para você ter, o dinheiro, do investimento de volta. Você tem que ter esse investimento retornado em 6 meses, porque você já tem que estar preparado para a aquisição de outra máquina com tecnologia melhor, mais produção, melhor qualidade, etcétera, para que você fique sempre no nível de competição boa em relação ao que se oferece no mercado. Então, essa é uma característica desta linha de produtos e isso se agrava cada vez mais. Eh, voltando um pouco atrás para explicar como é que funciona esse processo de desenvolvimento de um produto novo. Então, a gente, obviamente, fica atenado às coisas que acontecem fora do Brasil, sobretudo nos centros mais importantes, escuta ao que todos da corporação têm a falar a respeito, porque com o mundo globalizado hoje, você entra na internet e descobre alguma coisa que foi lançado ontem e o pessoal da Y-Prime que toma a decisão não está todo o tempo na internet vendo Sim, isso. sim, verdade. Então essas informações que chegam através dos representantes experientes, como você disse, gente que tem já, É uma boa percepção de mercado. isso. São importantes, porque eles chegam para a gente e a gente vai estudar. Todas as ideias são discutidas. É claro,
às vezes você tem que controlar um pouco a ansiedade das pessoas, porque isso não é uma coisa que se resolve do dia para a noite. Então chega aqui uma ideia para nós, olha, esse equipamento aqui atende esse mercado, ele tem essa tecnologia, vamos estudar, vamos lá, vamos acionar nossa estrutura na China. Eu digo China porque, sim, hoje esse é o grande centro. Essa que é a verdade. Né? No nosso negócio, o grande centro hoje é a China. Por mais que ainda existam eh, pessoas que têm ainda um certo preconceito, uma certa ressalva com produto chinês, é, Tem é, que acabar com é isso, né? por aí. É. É por aí que o negócio vai. Aconteceu isso com o DTF-UV. Uhum, É, é, ele, na época do DTF Texto, ele já existia, já tinha o pessoal fazendo tal, mas ele não tinha aquela qualidade que hoje sim, tem. Então, hoje ele não descasca, porque eles mexeram na tinta. A tinta hoje é que eles chamam de mais flexível, sim, né? E tem o filme A e o filme B com mais cola, menos cola, mais cola, média cola e pouca sim. cola. Então, cada um serve para um tipo de produto, né? É. Então, quer dizer, evoluiu, ele não descasca mais, quer dizer, existe ainda aquela coisa entre o filme A e o filme B. Hoje como nós falamos, até estávamos juntos, né, falando sobre o filme A, hoje ele tem um papel tratado e leva cola. E o liner dele é o que Uhum, é plástico, né? isso. Então, quer dizer, viu-se que ele funciona um pouco melhor assim, não Sim. melhor, mas é um pouco melhor, né? E é mais econômico É também, mais né? econômico Porque, também. porque, veja, quando eu falo que um centro importante no mundo é a China, obviamente eu não estou dizendo que outros centros, e olha, só uma ressalva, quem está dizendo isso é uma pessoa que trabalhou numa empresa inglesa, no segmento dela, a maior no mundo, que depois foi comprada por uma empresa japonesa, uma das maiores do mundo. Então, assim, tenho na minha experiência duas culturas, inglês, europeu e japonês, que historicamente sempre dominaram, né, as tecnologias no nosso segmento. Agora, por que que eu falo do chinês? Significa que na Europa não se produz mais nada de boa qualidade, de alta tecnologia? Não, De claro jeito que se nenhum. produz, né? Ou nos Estados Unidos, ou no Japão. A questão é que mercado ou que centro que pode entregar tecnologia num excelente nível e com preços competitivos. Eu falei agora há pouco que o payback, que o retorno do investimento tem que É ser rápido. rápido. É mais fácil você ter o retorno rápido se você tiver um produto de boa qualidade, de alta tecnologia e mais barato. É. Óbvio, né? Então, por isso que os negócios caminham fortemente e vão seguir caminhando para a China. Bom, eu costumo dizer que o investimento ele é proporcional, né, à lucratividade, né? Quanto mais você investe, né, mais você lucra. Mas também tem o conhecimento, né? Não é só, eu quero uma máquina tal, dou 5 milhões nela e você não conhece. Então, quer dizer, o mercado é muito bom e eu digo para todo mundo, e eu faço uma alusão ao Uber, né? Existe gente que paga uma tinta mais de R$ 400, R$ 450. E existem tintas de R$ 150 que fazem a mesma coisa. Eu digo o seguinte: se o cara tem um Uber, ele paga 4 vezes a mais a gasolina que ele usa, né? Ele não é competitivo, ele morre, né? O Sim, nosso caso, né? Existem pessoas que pagam 4 vezes mais, estão vivas. Então, o mercado é bom, é sim, muito bom. Então, para quem entende, para quem sabe que pode comprar insumos de qualidade, equipamentos de qualidade, isso mesmo que você falou, que tenham um bom retorno, porque ninguém vive do que fatura, sim, você vive do que sobra, você vive do lucro. sim. Então, o lucro é a coisa mais importante dentro de uma empresa. Você não pode abrir mão do lucro para ser Uhum. competitivo em preço. Não, O não. cara faz a R$ 6, eu cubro, faço a 6.
mas você ganha quanto? O cara que vende a 6, ele paga 2, É, né? é, Agora, você que ganha 6, você paga 6. Como é que você pode fazer por 6? Você vai morrer, é. não é verdade? A argumentação para convencer um cliente de comprar um produto de A ou B, ela pode ser sim, baseada em preço, mas ela não pode ser só baseada em preço, ou tendo preço, como você disse, o fulano fez, então eu cubro. Rubro. Não, Isso você vê demais. não, você tem que ter um espectro de argumentações para poder convencer teu cliente a comprar teu produto, mesmo que seja um pouco mais caro que o concorrente. Você tem que estar dentro da faixa. Você não pode estar nem extremamente alto, mas muito menos extremamente baixo, como a gente vê às vezes acontecendo. Acontece É, muito e é fadado a não ir a lugar nenhum. sim. O que que você acha então, Walter? Como é que você prevê o futuro, né, tanto da sublimação quanto do DTF? A gente já sabe que tem máquina de 1,20, eu ainda não tenho uma dessa de showroom, gostaria. Vem para feira? Chega. Infelizmente não. Com essa Não, história da crise dos embarques da China e com tudo isso que acontece aí com os dólar carros, também subiu, mas sobretudo os carros frete, né? elétricos que chegaram aí e tomaram containers e navios e Não tem espaço ocuparam para você. espaço, atrasou. E a gente não vai conseguir trazer, mas era uma das novidades que nós pensávamos em levar para a feira. Quantos equipamentos hoje, né, diversificados o iPrime tem? Beira quanto assim, mais ou Poxa, menos? é bastante coisa. Se a gente falar de equipamentos primários, porque depois tem as variações deles, né? Dos Uma, equipamentos. duas, três, quatro É. cabeças. Porque a gente tem uma linha vasta de produtos, né? E como eu falei também, voltando lá ao início da nossa conversa, a gente tem nichos de mercados dentro das células de negócio. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei no texto tem máquinas de tintas, máquinas de entrada, máquinas industriais, calandra, papel e máquina de corte laser. Em comunicação, para pegar outro exemplo, nós temos Essa também máquinas, é muita tintas, coisa. tem máquina, tem mesa de corte, tem. Diríamos 30 máquinas, Eu acho. mais, De família, talvez 30, mas se você pegar essas ramificações, esse vai número vai. mais do que isso. Vai. É bem difícil. É. Bom, agora foi unânime numa reunião pré-feira, acho que na feira do ano passado, Uhum, que nós optamos por trazer a DTF só de 4 cabeças ou ela mesma com 2 com opção de upgrade, né? uhum, Eu fui uhum, um que acho isso fantástico, né? uhum, E agora eu tenho visto que alguns clientes que já compraram, uhum, né, estão agradecendo a gente de ter feito com que eles pagassem um pouquinho mais do que a de 2 cabeças, que uhum. não teria opção de upgrade, mas que agora eles não vão comprar outro equipamento É. e que vão apenas colocar mais 2 cabeças, né? Isso é engraçado, mas só fazer uma ressalva. Vamos lá. Tem alguns clientes que compraram a máquina nessa condição e logo em seguida fizeram o upgrade, Meu porque o Deus. mercado cresceu. Nessa situação nem foi um grande negócio, porque poderia ficar mais barato se comprasse a de Comprasse 4. direto Então, com 4 cabeças. é uma opção muito válida, alavancou as vendas da empresa, mas me colocando no lugar do cliente, precisa pensar direito realmente Se vale a pena se vale a comprar pena. esse equipamento com 2 e não com Isso, 4 para logo. logo em seguida ter que É. fazer a E compra é das cabeças. outro equipamento. Ele é um equipamento melhor do que o de Uhum, 2 cabeças. sim, Então, quer dizer, quando as pessoas falam o seu equipamento é mais caro, sim. eu falo, cara, tem que ser mais caro. Ele vai te dar 15 metros, 18 metros. Então, ele tem que ter um forno maior, tem que ter um extrator melhor, ele tem que ser um equipamento melhor. Uhum, Então, ele não pode custar o mesmo que o outro. E também vejo pessoas que não se tocam, né? Que tem gente que vende sem o extrator, eu já vi, né? Tem gente que vende sem o programa, vende com aquele main top, né? uhum, Então, são coisas que fazem com que o preço pareça ser muito mais barato. uhum. Eles acabam comprando assim.
depois eles vêm, até ligam para a gente para querer comprar o nosso extrator. Ou É, seja, como se ele fosse vendido separadamente. E não é. Ele é como se fosse o cano de descarga do carro. Você não pode comprar um carro sem o cano, né? sim, Depois você comprar o cano por fora, sim, sim, né? sim. Isso acontece. Sim, acontece bastante. Eh, Você encontra. Primeiro, obviamente, é claro que a Y-Prime não tem. Não, é tudo perfeito. Claro que Não, de não. jeito A nenhum. gente está o tempo todo aprendendo e o tempo todo. O importante, acho, a característica importante nossa, eu acho que é a questão de estar sempre buscando melhorar equipamentos, serviço técnico, estratégia de vendas e etc. Esse eu acho que é o grande ponto positivo. Mas eu vejo muita coisa no nosso mercado que acontece e que, obviamente, nunca aconteceria na Y-Prime. Por exemplo, vender equipamentos eh, eh, com tecnologias arcaicas, incompletos, como você disse, porque não tem. Eu tinha um chefe inglês que dizia, que é um ditado em inglês, que não existe almoço de graça. Então, assim, não adianta você achar. Não adianta você achar que você está comprando um equipamento baratinho, que ele não tem ali o RIP adequado, que tem ali a estrutura, por exemplo, e o desenvolvimento para fazer uma impressão DTF, que ele não tem o extrator, não precisa, isso não vai causar nenhum dano, ou que o forno é pequenininho, é estreitinho, então é mais barato. Isso vai. O que você economiza naquele primeiro momento, você vai pagar mais caro depois. E vai ficar mais caro do que se você comprar um equipamento mais adequado. Então, assim, há que Separar. e analisar bem. Eu não estou nem dizendo. Aqui não estou falando como da Y-Prime, eu falo como homem do mercado. Procurem buscar equipamentos que atendam e que sejam duráveis. Não adianta aquele equipamento que demanda serviço a cada 5 minutos. O equipamento tem que produzir e tem que entregar o resultado para quem o adquiriu, né? Por exemplo, o iPrime vende para, por exemplo, o Grupo DAS, né, Uhum, que compra equipamentos, já são indústrias que a gente está falando, uhum, compram um equipamento a texto, né, que vocês estão vendo até ali. uhum. Esses equipamentos, eles são feitos para alta, larga Sim, produção para trabalhar 24 horas por dia, sim, né? Então, esses equipamentos, quem mexe neles são os mesmos técnicos que mexeriam nos equipamentos frágeis. sim, Então, quer dizer, na minha humilde opinião, né, você vender um equipamento frágil que vai para um público que 2.000, 1.000 fazem a diferença, né, acabam dando problema, tirando o técnico, né, para instalação de um equipamento que faz sim, 800 metros por hora, sim, é que isso, logicamente, vendendo insumo é muito bom para o iPrime, sim, e ele acaba pegando essa hora do técnico. Então, eu penso assim, né, sempre vender os equipamentos que deem muito menos sim. problema técnico, né? Porque para que não prendam o técnico, que hoje em dia, a gente sabe disso, a mão de obra de técnico é uma coisa muito complicada. Antigamente, quando o iPrime tinha 100, 200 equipamentos vendidos, era uma coisa, hoje passou de 500, né? É, Então, quer dizer, o corpo técnico não evolui na mesma velocidade da venda dos equipamentos, né? Então, a gente é tem que saber verdade. vender o equipamento perto para que não Sim, faça com que o nosso técnico perca mais tempo, porque a gente não consegue repor, né, instruir, adaptar um outro técnico, mesmo que seja de uma outra coisa, para ele vir trabalhar conosco, fazer parte do nosso corpo técnico, né, para verdade. que ele chegue nesse nível, né, de montar uma máquina Tesco, Sim, né, e trabalhar também bem para esse pessoal. Então, sim.
é essa equação que hoje o iPrime até tem um certo sofrimento, né? Veja, o suporte técnico nas empresas do nosso segmento é o grande problema, em vários aspectos. É o problema porque a pós-venda, e na maior parte do tempo, é garantida, a boa pós-venda é garantida pelo bom suporte técnico, então ele é fundamental, mas por outro lado ele é extremamente caro. Aonde nós mais gastamos e mais investimos na empresa é no suporte técnico. Então, ter equipamentos que demandem menos serviço nos proporciona a possibilidade de trabalhar com menos gente. A gente sempre está crescendo. Hoje nós temos quase 20 técnicos entre com terceirizados e técnicos da empresa, tá beirando os 20 técnicos no Brasil inteiro e Sabia que cresce era mais. tanto, não. E cresce mais. Nós estamos agora mesmo em conversação para contratar mais um. E isso é caro. Só que não existe um técnico para cada máquina, ou um técnico para cada 10 máquinas. Não existe isso. Os técnicos precisam abarcar um número significativo de máquinas. E isso só é possível se os equipamentos demandarem menos suporte técnico. Se eles demandam muito suporte técnico, não adianta. Você precisa ter 200 técnicos para poder atender. Isso é impossível acontecer. Então, a eleição de bons equipamentos para a venda é fundamental. Acontecem problemas, é claro que Muitos. acontece. Não tem jeito, Não tem tem que como. acontecer. Mas a gente procura sempre dar solução para esses Tem um problemas. detalhezinho que eu, como representante, também vejo, que eu não sou técnico, nunca fui técnico, mas aquilo que eu faço no meu equipamento, por isso que eu acho que é importantíssimo quem vende ter alguém que trabalhe com esse equipamento, né? Então, eu sei, dou dicas, né? E falo, olha, eu fiz isso, né? Eu não sou técnico, mas faz isso, porque aqui deu certo. Então, eu acabo sendo aquele técnico orientador, né? Para Uhum. aquilo que já aconteceu comigo e que eu tento até nem chamar o técnico. Por quê? Porque eu tento resolver. Logicamente, eu chego no meu Seu limite, limite, né? Mas são dicas, são ideias boas que a gente dá, que são detalhes pequenos Sim. que fazem uma diferença para o funcionamento. Quer ver uma que eu faço? Né? Até eu digo para quem opera, né? Vai na DTF de manhã, né? Faz um teste print. Quase sempre o branco você tem que dar uma limpeza. Ele dá uma, faz outro teste print. Dá duas, pô, tá quase bom. Então faz o seguinte: começa a imprimir, dá pausa, limpa e volta. Entendeu? E Cara, funciona. por quê? Porque posso estar falando besteira, mas Aham. é o que eu vejo. Quando você apenas limpa, né, você faz você faz a sucção, logicamente que é uma engenharia de estação de limpeza, você vai fazer aquela sucção, você vai deixar a tinta ali, são 4 cabeças, né, pode ser que uma delas eh, deixe muita tinta, o motorzinho talvez não esteja tão bom, então você vai, faz o teste print, ele não está perfeito, você faz outra limpeza. Não está perfeito, faz outra limpeza. Então você fica fazendo várias limpezas. Você, quando parte para impressão, você já nota uma melhora. E aí você fala, pô, então, peraí, está quase bom, imprime mais. E a impressão jatear mais pelos noses, né, faz com que você veja, tá bom. É. Eu paro, mando o arquivo de novo e eu não limpo mais. Então, quer dizer, isso é o que eu vi, Sim. entendeu? E funciona muito bem. Né? O que eu vi nesses quase 4 anos que eu funciono com equipamento. E eu falo isso para o meu cliente. Então, eu, como não técnico, mas usuário experiente, é o que eu faço.
Mas é isso mesmo. Nós temos um suporte técnico excelente, com gente dedicada, que detém conhecimento, que não medem esforços para resolver os problemas. Você veja, como a maioria dos nossos equipamentos são de origem chinesa, o corpo técnico às vezes fica de madrugada conversando com o segundo suporte técnico, que é lá na China, o pessoal dos parceiros fabricantes, e no dia seguinte eles estão de manhã Tentando tentando resolver. resolver o problema. Quer dizer, eles são extremamente dedicados. Existem alguns problemas que são mais cascudos, vamos dizer assim, né? É, Que, tem né? coisas que você tem que consultar o fabricante. É, Ninguém mais do que a própria empresa que constrói a máquina sabe sobre ela. Então, isso é uma prática que acontece praticamente todos os dias. Mas apesar disso, apesar dessa estrutura desse corpo técnico, veja, eles aprendem muito com os clientes finais. Eu vejo isso a todo momento, coisas como você disse agora, que às vezes você nem encontra uma explicação tão técnica, é por por observação. observação. Isso agrega muita informação a eles. Vejam, eles não são usuários, eles são Técnicos, engenheiros exatamente. técnicos, não são usuários de equipamento, não são especialistas em aplicação, né? Mas o cliente é. Então essa troca de informações é muito importante. Isso agrega muita coisa ao nosso pessoal. Então, uma outra coisa que a gente está vendo aí é essa oscilação do dólar, para não dizer aumento, né? Que Uhum. isso está bem ruim, né? Tá, Tanto essa parte que você falou do frete, quanto o dólar alto, né? tá, Isso está tá, prejudicando, né? tá. Como é que você vê isso? Ah, esse é terrível, né? Porque prejudica as vendas, diminui o poder diminui a capacidade de compra dos clientes, eh, hum, eh, prejudica, porque veja, hã, uma outra estratégia nossa também, a venda da máquina, ela tem um objetivo maior. A venda da máquina, o objetivo maior da venda da máquina é a venda dos consumíveis. No que nós realmente nos dedicamos para massificar a venda é dos consumíveis. Só que para conseguir fazer isso, temos que vender os equipamentos. Os equipamentos vão gerar um aumento do consumo dos consumíveis. Então, na medida em que a gente tem mais dificuldade em vender porque os preços sobem, subiu o frete, como você diz, Dólar e o e euro? subiu o dólar e o euro, a gente vai vender menos. E aí vai afetar outras áreas da empresa. Então, e o pior, assim, todo mundo, eu vou dar a minha opinião, obviamente, a minha opinião. Todo mundo que chega e diz, seja os maiores especialistas, chega e diz: olha, vai acontecer isso. Como as pessoas gostam de dar muita previsão do que vai acontecer no final do ano. Olha, o dólar chega no final do ano a 4,50, chega a 6. Eu acho que tudo isso é chute. É Eu impossível também acho que é saber, né? chute. Porque as variáveis são tão grandes, você teria que prever o futuro para poder prever o que vai acontecer. É claro, algumas coisas são um pouco óbvias, porque São são prováveis, tendências, a são tendência. prováveis, mas muita coisa não. E a gente viu agora também a entrada, a gente estava falando sobre isso, sobre a locação, né? Sim. Que você acha disso? Como é que tá? A gente tá com essa opção, né? Esse é um novo método de fazer negócio que a gente está testando e tentando introduzir, que é a substituição da aquisição pura e simples pela locação do Mas não equipamento. feita pela Y-Prime, feita por uma Não, empresa que se dedica a uma isso. empresa dedicada a isso, que tem experiência, conhecimento para fazer isso, ela é que vai fazer. E, e tem uma série de vantagens, né? Eu vou falar de algumas superficiais. A primeira é que ah, você tem a opção de ter um seguro, e esse seguro vai cobrir qualquer dano que a máquina tiver. Depois
que no final do contrato você pode simplesmente pedir, olha, eu quero renovar. E aí você vai ter um desconto substancial na prestação, na inovação, ou então você pode dizer que eu acho que é a melhor opinião, sobretudo em impressoras, eu quero outra impressora, eu quero uma nova, com tecnologia nova, etc. A empresa retira essa impressora, coloca outra e você continua trabalhando. Ahn, Isso, Assistência técnica, né, que você falou também. assistência técnica também, ela fica coberta Isso que eu achei melhor. pelo seguro, né, quando ocorrer. E, e em certas circunstâncias, por exemplo, se a empresa, dependendo da estrutura fiscal da empresa, ela pode ter mais ou menos benefícios fiscais, recuperação de impostos e etc. Então, eu entendo que essa é uma opção inteligente. No final das contas, o que interessa para quem adquire uma máquina não é ter a máquina, mas que ela produza Que gere riqueza, lucro, né? produz lucro para a empresa. Então, uma vez que ela produz lucro para a empresa, por que tem que ser de sua propriedade? Faz a modalidade de negócio. A gente ainda está Embrionário iniciando, também, é né? embrionário ainda, mas a ideia é tentar explorar E essa opção. eu acho que para equipamentos maiores, né, que demandam um investimento maior e que as empresas são do lucro real, né, e Uhum. são essas que se beneficiam mais, né? Eu acho que essa então seria Ah, fica um. fantástico. Eu vi algumas simulações e depois de descontado a parte do aluguel que você consegue recuperar, cai em 40%. Quer dizer, na verdade, você vai pagar 60%, você vai ter que pagar vai ter de custo efetivamente 60% do valor da prestação. E o equipamento, caso você tenha mau uso dele, essa a assistência técnica cobre também? Como é que funciona O isso? seguro cobre inclusive mau uso. Assistência técnica? Assistência técnica Então, também, tipo assim, você está serviço com a e máquina, teve a quebra de duas cabeças, três cabeças, uhum. você paga uma franquia, acho que é de 300 e poucos reais, né? Eu não sei te dizer os detalhes agora, mas eu acho que é mais ou menos isso. Você paga um adicional na prestação do aluguel. E aí você tem alguns benefícios como esse, troca Cobertura de de cabeça, de tudo. isso, por Pô, exemplo, então, eu coisas acho uma coisa assim. maravilhosa, É, porque as pessoas têm muito medo de, é, por exemplo, uma máquina Tesco tem 4 cabeças, 8, 16 cabeças que custam entre 30 e 50 mil reais é, cada é, uma. é, Duram 5 anos e tal. é, Mas quando você está seguro, você está sim, produzindo e pronto. sim, Você sim, está sim. você tá seguro. Quebrou, vem aqui e troca, A né? ideia é excelente. Nós já tivemos algumas reuniões com o pessoal que está nos dando suporte nesse negócio. Vamos ter outras. A gente está amadurecendo a ideia, mas o conceito nos pareceu muito bom. É que eu disse, a gente ainda está Começando. checando tudo isso. Como você disse, é embrionário, mas me parece ser uma opção bastante. Não é uma coisa nova e já existe no Brasil há algum tempo, mas nós estamos pensando em tentar dar mais força a essa modalidade de negócio. É Porque tem um porque. aspecto Hum, só para sim, terminar. sim. Tudo isso, nós estamos falando essas máquinas todas são importadas, têm seus custos em dólar e que, portanto, sofrem com a variação cambial. É. Quando você faz, e isso torna muito difícil para a empresa fazer financiamentos aos seus clientes. Porque se a gente vende, quando eu digo fazer financiamento, eu me refiro a vender parcelado. Se a gente vende parcelado, quando você vai receber a última parcela lá, aquela quantidade em dólar no começo, do jeito que está hoje, vai ser muito menor. Então, para nós, cria uma limitação. É. Quando você vai por uma opção dessa, que o valor do aluguel é parcela fixa, você elimina a variação cambial, elimina o impacto da variação cambial para o comprador, né? Então, é uma opção bem inteligente. E ainda tem aquele negócio da compra, né? A diferença de alíquota também, né? Que aí nesse caso você não teria para quem loca, né?
ele não é o dono do equipamento, né? É, Ele não paga essa... o que eu falei. Você diz assim. Então, a gente precisa se aprofundar um pouco mais nessas questões sim. fiscais, mas tudo indica que tem uma série de Vantagem, benefícios. Para a próxima feira que a gente vai participar, nós estamos marcando uma outra reunião aí já com todo o nosso pessoal de venda. Vai ser feita uma exposição e a gente vai dar mais um passo na direção de efetivar essa possibilidade. Próxima feira que você diz é a Futuri Print, né? No dia 10 eu vou dar uma palestra sobre DTF lá. E eu só vou dia 10 e volto dia 10 porque por conta do meu problema de saúde, mas para a palestra eu vou. Vai ser um Bom, prazer. Walter, obrigado, né, por Imagina. você ter vindo, né, de São Paulo para cá, ter ficado esse dia todo conosco aqui, né, ter feito essa palestra magnífica, né? Espero que a gente faça até outras, né? Eu vou tentar que venham outras pessoas também do ramo, Sim. que tenham essa bagagem, esse conhecimento que o Walter tem. A gente hoje falou pouca coisa, tinha muito mais coisa aqui. Eu fiz um texto aqui pequeno, né? Tentei até pegar todas as coisas, algumas eu até pulei, mas tudo bem. Então, Walter, obrigado mesmo. Imagina, valeu. Eu que agradeço. Obrigado, sempre que gente. Precisar. Então, se vocês puderem, né, curtam, comentem, compartilhem, né, o máximo possível. O doutor saiba mais, né, que aqui a gente aprende, né, com outras pessoas. Eu por enquanto, estou chamando pessoas que são do ramo, né? E depois a gente vai pegar pessoas que tenham comprado equipamentos também para falar sobre como é que foi o início, né? Como é que foi tudo. Então, vamos mesclar esse tipo de coisa, tanto da parte de quem importa, comercializa, presta serviço, e daquele cara que é o usuário final, né? Que a gente também tem que saber o que ele acha, né, do mercado, o que ele acha do atendimento que ele tem com o cliente final dele, né, que é aquele que compra os produtos dele ou que compra os serviços dele. Então, a gente vai sempre passar isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Para você que gostou do nosso vídeo, do nosso canal, por favor, curta, comente, compartilhe, né, e comente aquilo que você acha que talvez a gente não tenha falado, né? Ou caso você tenha alguma divergência do que nós falamos, também vai ser muito, muito bem aceita. Obrigado, gente!